Há cerca de 50 anos, uma conferência inaugurou a discussão sobre o meio ambiente como pauta de enorme relevância na esfera das relações internacionais. Países do mundo inteiro se reuniram para debater problemas ambientais sob uma perspectiva transnacional. Em 1972, na cidade de Estocolmo, Suécia, ocorreu a primeira conferência internacional que tratou especificamente da relação entre o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente. Esse evento revelou profundas divisões entre o Norte e o Sul global, disputa que ainda hoje auxilia na compreensão dos conflitos de interesses que ocorrem em conferências climáticas. Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos explorar a Conferência de Estocolmo de 1972, um marco histórico dos encontros internacionais que procuram debater as relações entre desenvolvimento econômico e degradação ambiental. Durante a conferência, havia uma grande divisão entre os países ricos do hemisfério norte e os países em desenvolvimento do chamado Sul global. E por que essa divisão existia? E como ela ainda afeta o mundo de hoje? Essas serão as perguntas que tentaremos responder no vídeo de hoje. O resultado mais importante da conferência foi a famosa Declaração de Estocolmo, a qual estabeleceu 26 princípios. Esses princípios não apenas reconheciam a importância de conservar o meio ambiente, mas também reafirmavam que os países têm soberania sobre seus recursos naturais. Isso levou à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o qual até hoje coordena ações globais sobre a questão. E foi nessa conjuntura em que as tensões surgiram. Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá e nações da Europa Ocidental, já haviam passado por um processo de industrialização intensa. Isso resultou em altos níveis de poluição e esgotamento de recursos naturais. Por outro lado, os países em desenvolvimento, principalmente na África, América Latina e Ásia, ainda estavam tentando crescer economicamente. Um exemplo clássico é a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Lá, o ar estava tão poluído que o smog era visível diariamente. Já na África e na América Latina, a prioridade era a criação de empregos e o combate à pobreza. E foi nesse cenário que surgiram três grandes pontos de tensão. Primeiro, a responsabilidade histórica. Os países em desenvolvimento argumentavam que as nações ricas haviam causado a maior parte da degradação ambiental. Segundo, o direito ao desenvolvimento. Os países do Sul queriam garantir que poderiam crescer sem restrições ambientais impostas pelos países do Norte. E terceiro, a necessidade de assistência financeira e tecnológica para adotar práticas ambientais mais sustentáveis. Para entender essas tensões, é importante lembrar o estado ambiental dos países desenvolvidos naquela época. Nos Estados Unidos, o rio Cuyahoga chegou a pegar fogo por conta da poluição industrial, enquanto em Londres havia um grande nevoeiro de 1952, que matou milhares devido à poluição atmosférica. Esses desastres ambientais ajudaram a mudar as políticas que surgiram após a Conferência de Estocolmo. Países do Norte começaram a criar agências, como a Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, e adotar regulamentos mais rigorosos sobre poluição. Já os países do Sul continuaram pressionando por ajuda e cooperação internacional. E qual seria o posicionamento do Brasil nessa conferência? Naquele contexto, o Brasil estava vivendo o chamado milagre econômico, que assumiu uma postura pragmática focada no desenvolvimento. O governo militar defendia a soberania sobre os recursos naturais, especialmente a Amazônia, e resistia a qualquer interferência externa. A famosa frase do embaixador Paulo Nogueira Batista, abre aspas, "o Brasil é contra o meio ambiente", sintetizava uma posição que refletia o temor dos países em desenvolvimento acerca da perda de soberania sobre seus recursos naturais. E o Brasil não estava sozinho nessa visão. Muitos países da América Latina, como Argentina e México, também defendiam o direito ao desenvolvimento, enfatizando que os países ricos tinham causado a maior parte da poluição mundial até então. Além dos países latino-americanos, países africanos como Nigéria, Quênia e Zâmbia também apoiaram a posição brasileira. Esses países compartilhavam a visão de que o crescimento econômico e a erradicação da pobreza eram prioridades e resistiam a imposições externas que limitassem o uso de seus recursos naturais.
Na Ásia, Índia e Indonésia também foram grandes defensoras dessa perspectiva, com a primeira-ministra indiana Indira Gandhi declarando que, abre aspas, a pobreza é o maior poluidor. Embora a Conferência de Estocolmo tenha sido um marco na história das questões ambientais, ela não passou sem críticas. Um dos pontos mais comentados foi a forte divisão entre os países do Norte e do Sul. Países como o Brasil e a Índia argumentaram que limitar o crescimento em nome da proteção ambiental seria injusto, uma vez que os países ricos já haviam se industrializado à custa de uma enorme degradação ambiental. Além disso, muitos críticos apontaram que a conferência adotou uma visão predominantemente ocidental sobre o meio ambiente, ignorando práticas e modos de vida sustentáveis de comunidades indígenas e rurais. Soluções que funcionavam para os países desenvolvidos muitas vezes não eram compatíveis com a realidade dos países em desenvolvimento, e o que gerou críticas sobre a desconexão entre as políticas propostas e as realidades locais. O legado da Conferência de Estocolmo e a divisão Norte-Sul continuam relevantes até hoje. Esta divisão pode ser vista em conferências internacionais sobre o clima, onde países em desenvolvimento ainda demandam maior apoio financeiro e tecnológico dos países ricos para lidar com os desafios impostos pela instabilidade climática. A Conferência de Estocolmo deixou um legado que delimitou as contradições inerentes ao debate sobre desenvolvimento econômico e meio ambiente. As distintas abordagens nacionais deixaram claro que a questão ambiental não pode ser separada do desenvolvimento material e econômico, e que a cooperação entre o Norte e o Sul é fundamental para enfrentar os desafios ambientais globais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos como esse.